Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje é a segunda edição dos 5 mitos, o quadro que eu trago 5 mentiras e falo a verdade sobre elas. E hoje vamos com 5 mitos sobre o Império do Brasil. Então agora já deixa seu like, se inscreve e vamos logo ao que interessa. Mito 1. O país era atrasado. Putz, velho, começamos bem, hein? Não, cara, o Império não era um país atrasado. Tanto que na década de 1850 nós já tínhamos estabilidade interna e prosperidade econômica. Agora, conseguir isso em menos de 30 anos, em um país latino, continental e com revoltas pós-independência, é sim um grande feito. A infraestrutura do Império foi sendo desenvolvida na construção de estrada de ferro, muitas usadas até hoje, do telégrafo elétrico, da crescente indústria, escolas, hospitais e linhas de navio a vapor que ligavam o Império todo. Naquela época, a sociedade e a economia estavam evoluindo rapidamente. Tanto que foi nesse período que o primeiro impulso organizado pelos direitos das mulheres ocorreu. Mito 2. O Império sustentava a escravidão. Esse com certeza é um dos maiores mitos que cercam a história do Império. O Império, o país, o ente burocrático, era neutro contra esse assunto, pois existiam muitas pessoas que eram contra a escravidão, como a família imperial, e muitas pessoas que infelizmente apoiavam a escravidão, muitos negros até. Por isso essa questão foi para onde deveria, para o parlamento. Lá tivemos todo o debate político e cultural para que no final, graças a Deus, a abolição vencesse. Mito 3. O povo não votava. Claro que votava, rapaz! E o sistema brasileiro era bem democrático para o século XIX. Não me vem comparar o século XIX com hoje em dia, cara, que vai dar problema. Respeite os padrões de época. Fora que é provável que nenhum país europeu tivesse uma legislação tão liberal quanto o do Império naquela época. Ah, mas tinha um voto censitário, disso você não fala. E qual país não tinha, bonitão? Não acabei de falar pra não comparar o século XIX com hoje em dia? E foi mal. Foi mal não, foi péssimo. Mas escuta aí que eu te explico. No Brasil existia sim a exigência de renda para votar, mas ela era baixa o suficiente para que qualquer homem livre pudesse votar. Por exemplo, um cargo baixo como zelador que ganhava 600 mil reais por ano tinha direito. Quanto aos ex-escravos, até 1881 eles não podiam votar, mas seus filhos e netos antes já podiam votar. Assim como os analfabetos, coisa que era rara naquela época. Fazendo um comparativo, no Império votavam 13% da população. No Reino Unido, 7%. Em Portugal, 9%. Aí você deve se perguntar, e nos Estados Unidos? Todo mundo devia votar, né? Doce ilusão. Na Grande República do Norte, 18% da população votava naquela época. Aí você vê, né? Depois do golpe da República, na primeira eleição, apenas 2,2% votaram. E isso não mudou até 1930, onde só 5% da população votava. Isso porque eles prometiam mais democracia. Imagina se prometessem outra coisa. Mito 4. A Inglaterra forçou a Guerra do Paraguai. Como a Inglaterra ia mandar um país que estava com relações diplomáticas cortadas com ela na época entrar numa guerra? Questão Christian, manda um abraço. O que fez o Brasil entrar na guerra foi o Paraguai ter invadido nosso território por causa daquele maluco com o espírito de Napoleão. Napoleão paraguaio, cara, caraca. Que foi o ditador Solano Lopes. Ou seja, foi legítima defesa e vencemos a guerra. Mito 5. O Império caiu de podre. Não, cara, o Império não caiu de podre, ele caiu em um golpe de Estado, articulado de madrugada, sem participação popular, idealizado por uma elite. Não, elite não, oligarquia, porque elite não faz esse tipo de que não aceitava a abolição e muito menos as reformas que iriam fazer a inclusão dos ex-escravos à sociedade. Fora que ter uma mulher, a princesa Isabel, no comando do país era uma ideia inaceitável para eles, era o cúmulo. Ou seja, foi tudo, menos vontade popular, tanto que depois veio uma ditadura. É isso aí, galera. Lembrando que eu vou deixar todas as fontes do que eu disse aqui na descrição do vídeo no YouTube. Ou seja, se você não está vendo o vídeo pelo YouTube, corre lá, se inscreva e confira todas as fontes. Isso é pra não vir nenhum mimizento de você tá inventando. Não. E aqui está o último vídeo do canal, o Imperial Responde. Assista e deixe mais perguntas que essa semana eu quero fazer mais, valeu? E agora você já sabe, se gostou, curta e compartilhe para ajudar na divulgação do canal. Se não é inscrito, se inscreva, já somos mais de 4.800 e tchau!